entregando esses louvores ao Senhor. Esse dia maravilhoso, faça a sua oração. Esse culto maravilhoso ao Senhor. Exaltamos ao nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, deixando a sua glória, desceu a esse mundo, fez-se homem e voluntariamente entregou-se, derramando o seu sangue para a redenção da minha e da tua alma, para que nós, que destituídos da glória de Deus, pudéssemos ter vida novamente, ser reconciliados com o Pai e ser chamados à luz através de Cristo nosso Senhor. Glorifique a esse Cristo maravilhoso, a esse Salvador bendito, nosso Jesus, nosso Messias, nosso Senhor. Glorificamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Glorificamos a Ti porque aprouve ao Senhor, na sua bondade e misericórdia, entregar-nos esse dom precioso, esse dom maravilhoso, esse presente maravilhoso, que é o nosso Cristo amado, Jesus, o nosso Messias. Nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. E nessa noite, nesse primeiro dia da semana, que nós, ao relembrar a nossa vitória, a sua vitória, que é a ressurreição, quando o Senhor naquele domingo rompeu os portais da morte e triunfante ressuscitou, foi entronizado, está à destra do Pai. Nós estamos aqui nesse primeiro dia da semana para relembrar o teu sacrifício, a tua vitória e a nossa redenção, e prestamos o nosso culto ao Senhor. Entregamos a Ti esses louvores que aqui foram entoados. Oferecemos também a Deus Todo-Poderoso o nosso corpo como um sacrifício vivo, e que seja agradável a Ti, o nosso culto racional. Pedimos, Pai, aceita-nos, ó Deus, como oferta ao Senhor. Recebe-nos como oferta. E pedimos ao Pai Todo-Poderoso que, amavelmente, na sua bondade e misericórdia, o Senhor venha falar aos nossos corações, falar às nossas vidas nesta noite, pela sua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos irmãos. Estão alegres com Jesus? Deus abençoe, estejam sentados. Nossas crianças vão para o cultinho, vão para o cultão de vocês, né? Deus abençoe vocês. Bênção do Senhor, nossos futuros obreiros e obreiras, que Deus abençoe. Meus amados, que bom estar com vocês, grato ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Estamos aqui na nossa quinta reunião nesse domingo, gratos a Deus por ter nos oportunizado estar com vocês. Tivemos uma reunião maravilhosa às 8, uma reunião de obreiros às 10, às 15, às 17, e estamos encerrando os trabalhos nesse domingo com vocês. E agradeço a Deus pela vida de vocês que escolheram e dedicaram esse tempo para estar na presença do Senhor, para estar juntos em comunhão, para nós louvarmos, agradecermos e exaltarmos aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Essa semana foi uma semana cheia, tivemos aí trabalhos nos nossos PGs, tivemos atividades em todas as nossas congregações, foi maravilhoso. Nossos trabalhos de construção também estão andando, está maravilhosa a nossa obra. Acredito, acompanhei algumas coisas lá. Essa semana estamos indo na fábrica para conhecermos, vermos, já vi por fotos, a gente está acompanhando, mas vamos lá pessoalmente essa semana para nós vermos a produção como está. Na verdade está quase tudo já, a parte bruta, já feita, logo aguardando aí o alvará de construção. Nós tivemos que fazer algumas alterações nos projetos, devido à parte estrutural. No segundo subsolo, nós encontramos laje, e aí para não ter que detonar 1.200 metros cúbicos de pedra, detonar e retirar dali, que a detonação e remoção ia nos custar perto de R$1 milhão, e mais uns 3 meses de atraso devido a projeto para detonação e tudo isso. Nós achamos por bem, junto com os nossos
engenheiros e pensando com os nossos técnicos, aí achamos por bem mudar os projetos, alteramos, ampliamos um pouco a área do subsolo, do porão, vamos dizer assim, né, do térreo, fizemos 300 e poucos metros a mais, perdemos sim em metragem, antes seria 2.100, agora teríamos em torno de 2.450 metros, mas tivemos uma economia e ganhamos tempo com isso. Eu acho que foi uma boa negociação. Em contrapartida, devido à alteração dos projetos, atrasou um pouquinho a liberação. Mas acredito que essa semana, máximo semana que vem aí, já nós temos o alvará de construção nas mãos e aí já vamos para as fundações e aí a coisa vai que é uma bala. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vocês estão meio cansados, parece? O povo está cansado? Quantos cansados nós temos aí? Ninguém. Temos, a Raíssa está cansada. Temos mais umas 2 irmãs cansadas ali. Faz parte. A canseira é um grito do corpo velho que diz: descanse, calma, durma, relaxe. Mas hoje lá em Itajaí, nós tivemos um trabalho legal, muito importante. Temos as imagens aí de Itajaí? Coloca lá, por favor. Coloca lá as imagens de Itajaí. Olha ali, tivemos batismo hoje de Itajaí. Perdão, Indaial, perdão. Sagave está flutuando hoje. Pastor Sagave está leve, está uma pluma. Conseguiram, estão lá batizando, foi um dia maravilhoso. John está contente. Os PGs começaram a frutificar, estão frutificando. Tiveram hoje essa multidão aí, 5, número maravilhoso. Foi bem mais do que a grande pregação de Jesus para a mulher samaritana, que foi 1. Esses 5, se eles se esforçarem, eles ganham um indaial para Jesus, só esses 5. Olha a congregação, coisa linda que está aí, né? Sagave está de parabéns, toda a congregação de Indaial está de parabéns. Logo, com a graça do nosso Senhor, esse espaço que é a casa do nosso líder de PG, lá da rede dos homens, o John, logo não existe, não dá mais o lugar lá para eles se acomodarem. Amém, meus queridos? Eu glorifico a Deus por isso. Certamente, coisas muito lindas vêm por aí, coisas bonitas. Ué, o que aconteceu? Que trem é esse? Alguém aí tem uma velinha? Alguém trouxe uma lanterna? Ninguém? O que será que aconteceu? Alguém nos ajude aí, por favor. Isso. Vamos lá. Quem tem celular aí, ajude-nos. E é só iluminação. Tivemos um apagão. Alguém poderia encontrar para mim aí, por favor, um texto bíblico? Mateus, capítulo 5, 14 e 16. Só que eu quero que vocês, por favor, desliguem o celular. Desliga o celular, por favor. Todos, sem celular. Mateus, capítulo 14. Alguém poderia ler para mim, por favor? Quantos querem? Quem quer ler pode vir aqui ao palco, por favor, fazer a leitura. Não está conseguindo? Felipe, quer fazer a leitura, Felipe? Não rola? Não vai dar? Vai atrasar o culto, tá? A culpa não é minha, do apagão. Veja bem. Sabe o que eu lembro agora? Eu estou vendo você. Desliga o celular. Eu ilumino vocês. Eu ilumino, estou vendo vocês. Vamos ler aí. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Sem celular. Sem celular. Quantos encontraram? Quantos encontraram? Digo amém. Não amém?
Sofremos um apagão. Como é ruim quando acontecem essas quedas de energia, né? E nós fizemos há poucos dias uma mudança aqui, mudamos disjuntores, iluminação, aí, essa fiação toda. Mas é incrível como essas coisas acontecem. Há uns dias atrás tivemos também um problema lá na Europa. Quantos ficaram sabendo aí dos apagões que teve na Europa? Digam amém. Coisa horrível aquilo. Imagina um país todo nas trevas, sem luz. É terrível, né? Vamos pedir luz. Sabe o que eu lembro também? Lá no Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, lá diz que havia trevas sobre a face do abismo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Devia ser realmente tenebroso esse mundo. O que Deus falou? Vocês estão lembrados? Qual foi a primeira ação de Deus na reorganização desse planeta? Qual foi? Vamos clamar ao Senhor então? Bem alto comigo. Haja luz. De novo. Haja luz. Mais uma vez. Haja luz. Aê! Vocês viram o poder da fé? É assim que as coisas acontecem, né? Muitas coisas que vocês vêem nos palcos de igreja, é show, minha gente. É show. Não tem a ver com a realidade. Tem coisas que vocês assistem com uau, é show. Mas a palavra de Deus nos traz o ensinamento. Vamos ler o texto agora? Agora dá para nós lermos mesmo, de verdade, tá? Mateus capítulo 5, obrigado aí pessoal da iluminação, foram iluminados, tá? Obrigado. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Repita após mim, por favor. Diz a palavra do Senhor assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade nas alturas. 15. Nem se acende uma candeia. De novo, nem se acende um lampião. E coloca debaixo do candelabro. Em vez disso, colocam-na no candelabro, para iluminar a todos que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante de todos, para que vejam as suas boas obras e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Essas são palavras do nosso Senhor. Quando as luzes se apagam, quando temos um apagão, geralmente, a não ser que estejamos dormindo, mas geralmente nos sentimos desconfortáveis, até de certa forma inseguros, até perdidos, não é isso? Experimentaram andar em casa quando há uma queda de energia à noite e você tem que sair procurar alguma coisa? Dificilmente você não tropeça em uma cadeira, tropeça em uma mobília, alguma coisa, dá com o dedão no canto da mesa, é uma confusão. É assim ou não é? Nós nos sentimos desconfortáveis, perdidos. Alguns de nós procuramos desesperadamente, na hora do apagão, por uma vela, alguma coisa que nos dê um ponto de luz, alguma coisa, qualquer coisa. Outros tentam ligar os celulares para usá-los como lanterna. Enfim, fazemos qualquer coisa para nós encontrarmos qualquer luz, alguma luz que traga um pouco de iluminação para nós. Mas a verdade é que nesses momentos de apagão, o que reina é incerteza. Quando temos escuridão, quando temos um apagão, a incerteza toma conta. E o pior é que nós não sabemos quando a luz retornará, quando ela virá novamente. Como não sabemos quando a luz virá, não sabemos quanto tempo
nós estaremos na escuridão. E isso nos enche de ansiedade, ficamos ansiosos, temos coisas a fazer, atividades a desenvolver, e nós não temos luz, não sabemos como agir, as coisas não funcionam, não há luz, as coisas não funcionam. Quando você tem uma queda de energia, você pega uma máquina, coloca na fonte de energia, não tem energia, as coisas não dão certo, não funcionam. Pense em algo mais profundo um pouco do que isso. Nós estamos acostumados a ter apagões físicos que afetam o nosso mundo. Às vezes o nosso bairro fica sem energia, a nossa quadra, a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado. Pode acontecer? Pode. Agora, vamos nos aprofundar um pouco. O nosso mundo, ele vem tendo apagões mais sérios há séculos, que são apagões espirituais. Há séculos vem acontecendo isso. E nós às vezes passamos tão despercebidos, nos acostumamos tanto com as trevas, desenvolvemos até visão noturna, né? Desenvolvemos um senso de direção de morcegos, andamos nas trevas. De tanto estar nas trevas, muitas pessoas não suportam a luz. Isso as fere. Desde o início da humanidade, as pessoas têm enfrentado a escuridão espiritual. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel caiu na idolatria, nada mais foi do que um apagão que eles tiveram. Eles abandonaram Deus e começaram a adorar ídolos feitos por mãos humanas. Isso foi um apagão total do relacionamento deles com o Senhor. E quantas vezes nós temos também esses apagões espirituais? Temos esses desligamentos, pecado, corrupção, falta de valores morais. Tudo isso traz consequências devastadoras para quem está sofrendo esse tipo de apagão. E o que podemos dizer mais ainda sobre esse momento mais sombrio da história de Israel? Vocês lembram que quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, o que aconteceu lá? Uma das manifestações da natureza, o que foi? A natureza teve um apagão, houve trevas. A natureza sofreu um apagão na morte do nosso Senhor. A natureza se manifestou, houve trevas em toda a terra. Isso é um sinal, foi um sinal de que alguma coisa tinha acontecido de muito sério naquele momento. E quando nós sofremos um apagão espiritual na nossa vida, o sinal é: algo sério está acontecendo. Alguma tragédia aconteceu. Um acidente aconteceu na minha vida. Por isso, estamos tendo um apagão espiritual. A Bíblia, ela fala no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19. Aqui diz assim, repita após mim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? As suas obras eram más. De novo, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, aqui Jesus está falando que os apagões que nós temos na nossa vida espiritual, eles estão diretamente ligados às nossas obras. As nossas obras más, elas levam a apagões espirituais, onde falta-nos luz. Existem situações na nossa vida em que precisa algo mais ser feito. Quando há um apagão, você tem duas fontes: houve uma sobrecarga e
caiu lá o disjuntor, aí você precisa ir lá no disjuntor e religá-lo. Ou quando é algo mais grave, que a queda de energia foi geral, você tem que esperar que seja ligado essa energia. Agora, aqui Jesus está dizendo que a humanidade, cega pelo pecado, ela rejeitou a luz que era Cristo e preferiu andar nas trevas. Que tragédia! Pessoas escolhendo andar na escuridão. Quem pode andar na luz, rejeita a luz e anda nas trevas. A nossa vida, meus queridos, é feita de escolhas. Escolhas. Quando nós escolhemos rejeitar a luz, inevitavelmente andaremos nas trevas. Inevitavelmente. E a Bíblia diz: se a luz que há em vocês for trevas, quão tenebrosas serão essas trevas. Fale aí, trevas. Bem alto, trevas. Estou fora. Fala de novo, trevas. Estou fora. Luz. É isso que eu quero. Mas a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, o que acontece conosco? Temos comunhão uns com os outros. Olha só, se estamos na luz, se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Qual é um sinal de que nós estamos em trevas? Estamos andando na negridão, na escuridão desse mundo, na escuridão do pecado, distante da luz que é Cristo. Se nós não temos comunhão com o nosso irmão, não podemos andar juntos, estamos separados. Isso é trevas. É trevas. Você não suporta o teu liderado, não suporta o teu líder, não consegue ir no PG porque não consegue olhar para o teu líder, não consegue olhar para o irmão, para o teu anfitrião. Não há comunhão. Isso é trevas, meus irmãos. E a palavra de Deus continua aqui. Esse apagão espiritual aconteceu lá no sacrifício de Cristo na cruz. Mas esses apagões, eles não são coisa do passado. Hoje nós continuamos a ver apagões morais e apagões espirituais em todos os lugares. Em um mundo onde a corrupção, a violência, a falta de valores são tão prevalentes, parece que a escuridão, ela está avançando, está ganhando espaço. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Guerras, injustiça, falta de amor, tudo isso são sinais de um mundo que ainda prefere viver em trevas a se aproximar da luz de Cristo. Na verdade, a escuridão que paira no mundo não é porque Deus odeia o mundo, não é porque Deus abandonou as pessoas, é porque as pessoas não querem andar na luz. Elas preferem as trevas. Não querem andar na luz. Olha o texto que nós lemos. O texto que nós lemos anteriormente diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, João 3,19, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quantos de nós conhecemos alguém que está vivendo um apagão espiritual atualmente? Quem sabe ao teu redor, na tua casa, no teu local de trabalho, haja alguém que esteja vivendo hoje um apagão espiritual. Onde a paz, onde a justiça, onde o amor estão presentes, onde a paz, a justiça e o amor estão ausentes, prevalecem a confusão, o egoísmo e o ódio. Estamos enfrentando hoje apagões de valores. Fala-se menos sobre verdade, sobre honestidade, sobre família, e dá-se mais importância ao superficial, ao transitório e às coisas que, ao invés de construir, destroem. Irmãos, não é por acaso que nós estamos vivendo nesses tempos. Não é por acaso que estamos vivendo esses dias. Assim como os apagões físicos,
Esses apagões espirituais trazem incerteza. Mas Deus, Ele nos chamou para algo diferente. Vejam bem, quando nós temos incerteza, é porque estamos no meio de um apagão. Já estiveram dirigindo? Vocês que são motoristas, quantos condutores de veículos, motoristas temos aí, habilitados? Vejam bem, já estiveram na estrada e dá aquela chuva. Esses dias estávamos voltando de Itajaí e pegamos uma chuva tão forte na estrada, que eu não parei a minha caminhonete para esperar passar, porque eu encontrei um caminhão, e o caminhão era grandão, bem iluminado, e eu fiquei atrás dele, dei uma distância segura, devagarinho o caminhão, eu vim atrás dele, ele era o meu guia, onde ele ia, eu ia junto. Mas se não fosse ele, eu ia ter que parar. Era tão grande a tempestade que eu não conseguia ver. Havia trevas, eu não conseguia ver. Mas aquele caminhão, ele trouxe uma luz, por mais que fraca, aquela luz de sinalização atrás do caminhão, lá em cima era um furgão, lá em cima, aqui embaixo, mas eu via aquelas 4 luzinhas tênues, mas aquilo para mim era um balizador. Eu sabia onde que eu tinha que conduzir o meu veículo. Eu ia bem no meio daquelas luzes ali, eu ia lá, digo, bom, indo pelo meio aqui eu estou tranquilo. Dava distância segura, e foi assim que nós passamos a tempestade. Agora, se não tem uma luz, eu ia inevitavelmente ter que parar. E às vezes nós precisamos parar, porque não temos luz. Quantas vezes você parou? Parou na tua caminhada cristã? Parou na tua vida de liderança? Parou. Parou no teu desenvolvimento pessoal? Parou na tua vida profissional? Por quê? Porque você está em trevas. Você não tem visão, não consegue ver, está inseguro. Olha para frente e não consegue enxergar nada, não tem norte. A notícia é que Deus nos chamou para nós sermos luz em meio a essas trevas. Sermos luz. Lembre-se bem, Jesus é a luz. Meus queridos irmãos, se tem uma coisa que precisamos em meio a esses apagões, tanto físicos quanto espirituais, é a luz. Você precisa de alguma coisa, além de luz, quando você está num apagão? À noite, já aconteceu vocês estarem pilotando à noite e de repente o dínamo lá, como é que chama? O alternador, dá uma pane no alternador e a energia, puf. Não tem outro jeito, você tem que parar. Não tem jeito. Você não tem como continuar. Você não tem luz. Quando nós estamos em trevas, o que nós precisamos desesperadamente é a luz. Eu quero apontar um versículo poderoso que dá uma resposta para nós quando estamos em trevas. O Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 12, onde Jesus, ele declara com autoridade. E ele diz assim, repita após mim, anote aí, 8 e 12 de João, Evangelho. Ele diz, repita após mim, eu sou. De novo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De novo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora eu pergunto, meu querido irmão, se você está sofrendo um apagão na tua vida, o que está acontecendo? O que está ocorrendo com você? Tu está vivendo um apagão? A insegurança, a intranquilidade, o medo. Olha para o futuro, meu Deus, o que vai acontecer? Está inseguro sobre tudo. O que acontece contigo? Segundo esse texto, qual é o problema que está acontecendo com você? Olha bem o que está escrito. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está sofrendo um apagão, o que está acontecendo contigo? Segundo a palavra de Deus aí que está projetada, qual é o problema? Se o nosso Senhor está dizendo, quem me segue
não andará em trevas. O que está acontecendo contigo? Está em trevas? Quem é que está seguindo? Quem é o teu guia? Quem? Se Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo, e quem segue a Ele não anda em trevas, mas você está sofrendo um apagão, o que está acontecendo contigo, meu irmão? O que está acontecendo contigo, minha irmã? É porque em determinado momento, olha aqui, ó, você estava na luz, Cristo. Em determinado momento, você deixou Cristo e pegou um atalho. Você não está em Cristo, por isso o apagão. De repente você viu longe da luz que é Cristo, você viu nas trevas. Ai, pastor, mas eu creio em Jesus. Não estou. Aqui não está falando de crer, não está falando de acreditar em Jesus. Não, está falando em seguir. Quem me segue não andará em trevas. A quem você está seguindo? Às vezes nós entramos em trevas, sabe por quê? Porque nós deixamos Jesus e seguimos nossos próprios conceitos. Por incrível que pareça, todos nós desenvolvemos ao longo da nossa vida um sistema de crenças. Nós temos a nossa mini religião, cada um de nós. A nossa micro religião, cada um de nós. As nossas crenças. E às vezes, a nossa crença se torna tão forte, tão empoderada, que nós começamos a viver conforme ela, conforme nós acreditamos que as coisas têm que ser. Conforme nós cremos que é assim que devem acontecer as coisas. Assim que as coisas devem funcionar. E seguimos os nossos próprios pensamentos. Seguimos as tradições, aquilo que nós sempre ouvimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos ser a verdade, e quando menos esperamos, a luz vai enfraquecendo, 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 e nós nos vemos no meio de umas trevas total. Aí começamos a fazer perguntas, mas meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou tão querido, tão gente boa, e tudo isso é verdade. Só faço o bem, e é verdade. Só faz o bem. Na média das pessoas você está bem acima. Por que isso está acontecendo comigo? Só tem uma resposta. Você não está seguindo Jesus. Aqui que está o teu problema. A palavra de Deus diz uma coisa, você faz outra. A palavra de Deus orienta por aqui, você pega outro caminho. A palavra de Deus diz faça, você diz não faço. A palavra de Deus diz não faça, você diz faço. Você não está seguindo Jesus. Ah, mas seguir a Jesus é seguir a palavra? Claro, meus irmãos. Ó, aqui está a palavra. E sabe quem é a palavra? Jesus. Onde é que está escrito isso? Evangelho de João. Qual capítulo? 1. Versículo? 1. Anote aí e leia em casa. Até o 14. Anote e leia. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha a luz aqui, ó. Olha a luz. Vamos parafrasar isso. No princípio era a luz. A luz estava com Deus. E a luz era Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra, a luz. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Olha a luz em ação, a palavra em ação. E lá no versículo 14 diz, e a luz, essa palavra criadora, lá do princípio, fez-se carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra bendita, o verbo eterno de Deus, fez-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diga aleluia e glorifique a Deus, meu irmão. Jesus fez-se carne. Ele é a palavra. Agora vejam bem. O Filho, a luz veio ao mundo. Aqui está a palavra, aqui está a luz. A luz diz para você, ande. Você diz, não ando.
Faça, você diz: não faço. Vá para tal lugar, você faz como o Jonas, vai para outro lugar. E quando você vê, está em trevas, densas trevas. E aí começa a questionar, né? O que eu tenho que fazer? Onde é que está o culpado pela minha situação? Quem é o culpado? O culpado é você, meu irmão. Você deixou de seguir Cristo, seguiu as tuas próprias concupiscências, teu próprio pensamento, teu próprio sistema de crenças, abandonou Jesus, que é a luz. Você está no meio das trevas. Não tem nada de errado contigo, a não ser que você abandonou Jesus. Você tem um consentimento intelectual que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele veio a esse mundo, tudo isso você acredita, mas você não anda com Ele, você não segue Ele. A palavra de Deus fala uma coisa e faz outra, e caiu em trevas. Irmão, se você vê que a luz está ficando distante de você está se afastando de Cristo. Ei, entenda isso. Está começando a ver que a luz está se terminando, você está distante de Cristo. E o que fazer nessa hora, meu querido? Agora eu tenho que marcar um aconselhamento com o pastor. Não tenho nada que eu possa fazer para você. Só tem uma coisa que você pode fazer. Não é que eu não te ame, não te queira bem. Quero bem, te amo e quero que você venha para a luz. Mas não tem nada, as minhas palavras não vão te ajudar. O que você tem que ver? Você tem que ver o caminho que você errou. Onde é que eu errei? Eu deixei lá aquela encruzilhada, abandonei Jesus. Jesus estava indo para cá e eu vim para cá. Eu tenho que correr atrás de Jesus. Como fez o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ao teu redor vão dizer: não perturbe o mestre. Olha o sistema de crença das pessoas, limitador aqui, não perturbe o mestre. E aquele cego dizia mais alto ainda: Jesus! Gritava com mais força ainda. Irmão, a gente chama isso simploriamente na Bíblia de conversão. Para você voltar para a luz, olha só, você está se afastando de Cristo. As suas convicções, a tua teimosia te levou para longe da luz, que é Cristo. Está caindo em trevas. E digo para você, só tem um caminho que pode resolver, é você parar e dizer: não, eu não vou entrar nessas trevas, eu quero voltar para a luz. Meia volta vou ver, rompe marcha, acelerado marcha e corre ao encontro de Cristo. Volta a fazer as primeiras obras, volta a andar como você andou, fazer aquilo que você fazia. É assim que você vai ter luz novamente. Você vai ver agora, quando a luz vier, aí você vai ver o que está errado. Meu Deus, aonde que eu estava andando? Eu estava à beira do precipício aqui, prestes, mais um passo eu caía. Mas Jesus teve misericórdia, me resgatou, eu me converti, mudei o rumo da minha vida. Quando a luz voltar, quando a luz te iluminar, você verá onde você estava, para onde você está indo. E, queridos, é séria a situação de quem anda em trevas. Experimente um dia de lua nova, quando estiver no interior, experimente sair, pegar uma trilha qualquer, numa noite de lua nova, que não tem lua, escura. Experimente andar. A lua nova é quando não tem lua, tá? Não aparece, não ilumina nada. Que tristeza. Você dá tanto tropeção em pedra, você se enrosca em espinhos, pisa em poça de água, em buracos, porque você não tem luz. E a nossa vida às vezes é assim. Você está tropeçando, caindo, levantando, fraco, não acha o caminho, nada dá certo, se enrosca em espinhos, se machuca, se suja, é ferido. Por quê? Porque está em trevas, meu irmão. Está nas trevas. Não entendeu que você está distante de Cristo. Você escolheu sair fora do caminho do Mestre. Parou de seguir a Ele. Mas eu acredito que Jesus está seguindo Ele. Está seguindo Ele. Se você está em trevas, é porque você se distanciou dEle. Não tem outro caminho. E o que você faz? Pastor, no final tu vai orar por mim?
Eu oro por você. Mas não é a solução para você. A solução é conversão. Conversão é mudança de rumo, mudança de caminho, mudança de atitude. É você está indo para um lado, muda de rumo, vamos para o outro lado. Isso é conversão. Eu procuro fazer isso todos os dias da minha vida. Me converto todos os dias. Jesus aqui é fantástico. Ele diz: eu sou a luz. Preste atenção. Tem uma letrinha ali, que ela é fantástica. Jesus diz: eu sou a, artigo definido feminino, a luz. Ele não diz: eu sou uma luz. Não, eu sou a luz. Ele também não diz: eu sou como a luz. Não, ele diz: eu sou o a. Eu sou, a luz está em mim. Se existe luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem não me segue está em trevas. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos dar o nosso jeitinho. É próprio do homem. Vocês viram quando a luz foi desligada? Não houve queda de energia, eu pedi para as meninas desligar. E elas estão ligadas. As meninas são espertas. Igual quando fizer um sinalzinho para você, assim você... Aí elas estavam ligadas. Fiz assim, pum, caiu a luz. Vocês viram que nós sempre queremos dar um jeitinho? O que nós fizemos? Já pronto, pega o celular, tá, liga ali. Não, o celular abençoado, ajuda aí. Coisa do inimigo. Ó. Ele não vai. E tu liga ali a lanterninha, né? Nós queremos dar o nosso jeito. Vamos fazer a luz da nossa forma, do nosso jeito. Corre lá, olha aqui, ó. Pegou a lanterninha e tal, vamos dar um jeitinho. Tudo bem, eu estou sem luz, mas vamos ter luz própria. Vamos andar conforme a nossa própria luz, conforme os meus pensamentos. Vamos dar o nosso jeito. Irmãos queridos, em termos de luz, não tem jeitinho. Você pode dar jeito em tudo, mas se você não tiver a luz de Cristo na tua vida, você está em densas trevas. Não tem o que você fazer, a não ser voltar para a luz. Não tem o que fazer. É conversão, é se humilhar. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Pequei, Senhor, me afastei de Ti. Recebe-me novamente na Tua luz. Tu és a luz. Sem Jesus não tem jeitinho. Você pode até acender uma velinha. Vai durar quanto? Meia hora, 1 hora. Consumiu o paviozinho ali, está em trevas de novo. Ah, vai riscar um fósforo, queimou ali a pólvorazinha ali, você foi. Está em trevas de novo. Assim é a vida de quem está sem Cristo. Tem aqueles momentos de euforia e logo, pum, cai lá a tristeza, as trevas. Vence uma batalha, já está em trevas de novo. Ele está se esforçando ao máximo, querendo gerar luz. Mas não adianta, meus irmãos. Nós não temos esse poder de gerar luz por nós mesmos. A luz é Cristo. Como é que você está? Como é que está a tua vida? Você está na luz? Ou as coisas estão complicadas para você? Nada dá certo, tropeçando, caindo, levantando, as coisas não estão funcionando. Dá uma verificada se você não está desligado da luz. E não é qualquer luz, mas Jesus, ele é a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus não é apenas uma opção entre muitas luzes, não. Ele é a única fonte de luz verdadeira que pode dissipar a escuridão que cerca as nossas vidas. Pense por isso no momento. Analise a tua vida. Você está na luz, minha irmã? Está na luz, meu irmão? Está na luz? Está tudo certo? Aí tu está vendo o que está acontecendo na tua vida? Tem clareza de detalhes? Ou você está perdido? Totalmente perdidão? Está doidão aí, tropeça aqui, cai lá, tenta levantar, anda mais um pouco, erra a trilha, tropeça de novo, cai, está perdido, cheio de machucaduras, ferimentos, porque está nas trevas. Está andando segundo o teu próprio caminho, abandonou Jesus, tem convicção que Jesus é o Filho de Deus, olha só,
Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, que derramou seu sangue por você. Você aceita o sacrifício dele na cruz. Você aceita. Tudo isso está claro na tua mente. Mas quando é a hora de seguir a Jesus, você não segue Jesus. Você anda conforme os teus próprios caminhos. Estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. O que a luz faz? Aí que está o problema. Por que muitos não gostam de andar na luz? Porque a luz, ela revela o que está escondido sob a escuridão. Traz à tona, traz às claras. E tem gente que gosta da escuridão, prefere a escuridão. Porque a luz, ela revela o que está escondido. João capítulo 3, versículos 17, 18, 19 e 20, que nós lemos anteriormente, ela nos fala isso. Vamos projetar aí, por favor. João capítulo 3, versículos 17, 18, 19 e 20. Olha o que diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Repita após mim, por favor. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está aqui o problema. Está aqui o problema. Sabe por que as pessoas rejeitam a Cristo? Porque Ele é a luz. A hora que nós chegamos perto de Jesus, os meus pecados são trazidos à luz. Aquilo que estava escondido, a palavra de Deus traz à tona. As minhas transgressões vêm para a luz. Então as pessoas, elas escolhem adotar um comportamento religioso. Quer saber de uma coisa? Eu vou seguir Jesus, mas de longe. Eu não vou perder a luz. Eu vou ver lá tipo um farol, distante. Mas eu vou ver Jesus de longe. Eu vou andar segundo o meu coração. Eu vou fazer conforme eu quero. Mas se eu vou de longe olhar Jesus, eu vou seguindo de longe. Não tinham os discípulos na hora da crucificação? Estavam de longe observando tudo acontecer. É assim que acontece. Por quê? Porque quando ele vier para a luz, as suas obras serão confrontadas, serão vistas. Então é preferível ficar nas sombras, ficar na escuridão, ficar por ali. Quando você acende uma lâmpada num quarto escuro, de repente tudo que estava escondido, tudo, o que era confuso, o que era perigoso, fica claro. Opa! Tem coisa aqui que se eu tivesse andado nas trevas aqui, eu ia me complicar. E é assim que Jesus é em nossas vidas. Ele é clareza em meio à confusão. Ele é direção quando nós não sabemos para onde ir. Jesus, que é a luz, Ele é a esperança em meio ao desespero. É Jesus. É Jesus. Está em confusão? Está sem esperança? Está em desespero? Só tem alguém que pode te ajudar: Jesus. Ele é a luz. É Ele que vai te acolher. Não é outra pessoa. É somente Jesus. João 8:12. Ali, é o texto que nós já lemos anteriormente. Ali Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui está uma promessa, gente. Aqui está a promessa. Eu amo as promessas de Deus quando são para a igreja, eu me apego a elas. Tem gente que garimpa Bitcoin, né? Tá lá, sei lá como é que faz isso. Eu sou um garimpador de promessas. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vela. Sabe o que é vela? Montar guarda. Jesus monta a guarda, o Senhor monta a guarda. Ele fica ali olhando, atento para as suas promessas. Sabe para quê? Para que nenhuma delas deixe de se cumprir. Ele é fiel àquilo que Ele fala. E olha que promessa maravilhosa aqui, ó. Que promessa fantástica. Olha só, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Uma afirmação. E agora olha o que Ele diz aqui. Uma promessa, repita após mim essa promessa: apegue-se, é para mim e para vocês, é de graça, pegue ela. Quem me segue, disse Jesus, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que promessa maravilhosa. Que promessa, gente. Quem me segue nunca andará em trevas. Nunca. Ou seja, acabou as trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue. E por que tanta gente em trevas, Igson? Por que tanta gente na igreja? Cristãos, nas trevas. É porque não segue Jesus. E por que não segue? Se a promessa é tão maravilhosa, Baltazar. Por que não segue? Não é maravilhosa a promessa? Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. É maravilhoso ou não? E por que as pessoas não querem? É porque tem um probleminha aí. Vocês lembram aquela palavra que Jesus falou? Escuta, gente. Quando começou a alimentar as multidões, multiplicar os pães e peixes, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, as multidões, uau, vieram para Jesus. Chegou alguém e disse para ele: Senhor, nós te seguiremos para onde quer que tu fores. Claro. O homem atendia todas as suas necessidades. Ficava doente, Jesus curava. Estava com fome, ele alimentava. Quem é que não quer seguir uma figura dessas? Todo mundo. Mas quando disseram: nós te seguiremos para onde quer que tu fores. Em outras palavras, estou aposentado. Jesus disse: calma, não tão rápido. Ele disse o seguinte: quer me seguir? Muito bem. Só deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe as raposinhas que tem no deserto? Sim, sei. Pois é. Elas têm as tocas delas, os covis, onde elas dormem. Sabe as aves dos céus? Elas têm os seus ninhos. Aí, se referindo a si próprio, ele disse: mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Nem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, está vindo pelos milagres? Esqueça. Está vindo para receber algo em troca? Não te aceito. Em outra passagem, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, quer me seguir? Seja bem-vindo. Porém, tem um requisito para você cumprir. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro requisito para seguir Jesus? Falem, por favor, qual é o primeiro? Negue-se a si mesmo. O que é isso? Hã? É um requisito. É, Baltazar? O que é negar-se a si mesmo? Paulo entendeu muito claro essa mensagem. O apóstolo Paulo. E ele disse, o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Negue-se a si mesmo. Estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha a negação aqui. E a vida que agora eu vivo, disse o apóstolo Paulo, não mais a vivo eu, mas vivo na fé que eu tenho no Filho de Deus, Cristo. Aqui que está o problema do discipulado. As pessoas não querem seguir a Jesus, porque tem o problema do eu.
tem que ir para a cruz, tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Ai, mas eu gosto tanto, eu quero tanto. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu não gostaria. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu estou cansado. Dá uma descansadinha, recobre as forças. Negue-se a si mesmo. Jesus manda. Nós não temos a opção de dizer não. Não temos. Eu falava semana, não me lembro com quem. Eu estava conversando, disse, olha, dizer a verdade, eu confesso para vocês, Deus sabe meu coração. Eu sou o líder de vocês hoje, pela misericórdia do Senhor. Nunca quis isso. E digo mais para vocês, não quero. Não quero. Mas o Senhor me chamou. Não tem opção. Não é a minha vontade. Não é a minha vontade. É fazer a vontade daquele que me enviou, aquele que me chamou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia. E daí vem e siga-me. Por que as pessoas andam em trevas? Porque o seu egoísmo está acima de Cristo. São amantes de si mesmos. Amam mais a si do que a Cristo. Querem mais o seu bem-estar do que fazer a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo fala isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos, Débora. Não vão querer negar-se a si mesmo, descer do trono das suas vidas, entregar o controle para Jesus. Por isso as pessoas preferem as trevas do que a luz, preferem andar em trevas. Pense no momento sobre isso. Quando você acende uma lâmpada, tudo de repente fica claro. É assim que Jesus age em nossas vidas. 8:12 ele disse novamente, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que promessa maravilhosa, não andaremos nas trevas. O que isso significa? Significa que nunca passaremos por momentos difíceis? Claro que não. Passaremos sim. Significa que nunca a escuridão vai nos cercar? Também não é isso. O que Jesus está dizendo é que, embora o mundo esteja cheio de escuridão, cheio de pecado, cheio de corrupção, cheio de dor, cheio de desgraça, se andarmos com Ele, nós teremos um guia seguro, uma luz que nos direciona no caminho certo, em todos os momentos. Irmão, seguir a Jesus é viver com uma perspectiva, é caminhar com confiança, sabendo que mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam difíceis, a luz de Cristo, ela ilumina o nosso caminho. Às vezes, a vida pode parecer um túnel escuro, mas com Jesus, sabemos que a luz no fim do túnel, e não apenas no fim, mas em todo o túnel, passo a passo, a luz de Cristo está conosco. E a promessa de Cristo é mais ampla, diz, Ele terá a luz da vida. Que declaração profunda, gente. A luz da vida. Jesus não está falando apenas de luz física, Ele está falando de luz da vida. E aqui está, aqui que tudo faz sentido. O mundo que nós vivemos é um mundo que está em escuridão espiritual. As pessoas, elas estão procurando vida em lugares onde não a encontrarão. No prazer temporário, na riqueza, na fama, em relacionamentos corrompidos ou rompidos. Mas somente Jesus oferece a luz da vida. Uma vida abundante e uma vida eterna. Lembra aquele momento quando Jesus curou um cego de nascença? Está lá em João 9. Esse homem viveu na escuridão a vida toda. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Nunca tinha visto o rosto dos seus pais. Nunca tinha visto as maravilhas da criação de Deus. Mas um dia, ele conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, a luz do mundo, tudo mudou para aquele homem. Jesus abriu os olhos dele, e aquele homem viu a luz pela primeira vez. Não apenas a luz física, mas a luz espiritual. Porque imediatamente depois aquele homem creu em Jesus como Filho de Deus. Irmãos, isso é que faz a diferença. E é isso que Jesus faz em nossas vidas. Não importa quanta escuridão tenha havido no teu passado,
não importa quantos erros você tenha cometido, não importa o quão distante estejamos de Cristo, Jesus pode trazer luz onde antes somente havia escuridão. E quando a luz de Cristo chega, ela não apenas traz luz, claridade, mas ela transforma vidas. Quando a luz de Cristo chega, temos uns exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de um homem que vivia em trevas em Israel, um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, vivia, se daria muito bem hoje no nosso país, se fosse vivo atualmente. Zaqueu era cobrador de impostos, vivia nas trevas da ganância, nas trevas da avareza, e quando Jesus o encontrou, quando a luz chegou, Jesus ofereceu a sua luz, Zaqueu foi transformado, devolveu o que havia roubado, a luz de Cristo mudou completamente a vida daquele homem. Mas temos um outro exemplo, a mulher samaritana, que teve uma vida também cheia de fragilidade, cheia de pecado, e quando Jesus se sentou com ela no poço, ele lhe ofereceu um novo modo de viver, uma luz que transformou o seu passado. Aquela mulher que vivia nas trevas tornou-se testemunha da luz para todo o seu povo. Jesus não apenas ilumina as nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas. A luz de Cristo nos transforma, Ele restaura relacionamentos, Ele cura corações partidos, Ele nos dá uma nova visão do que significa viver em sua verdade. Então, nesses tempos que vivemos de apagões físicos, lembremos que Jesus, Ele é a nossa luz. E mesmo que o mundo todo esteja um apagão espiritual, a luz de Jesus continua a brilhar. Se nós seguirmos a Ele, se nós confiarmos nele e permitir que a sua luz brilhe através de nós, para que outros também possam ver a esperança que somente Cristo pode oferecer, nós estaremos então com a promessa de que a luz da vida está em nós, ativada nas nossas vidas. Além de nós vivermos em Cristo, que é a luz do mundo, agora nós somos chamados também, por Cristo, que é a luz, a sermos luz. Sermos luz. Não somente viver, mas ser luz. É um chamado de Deus. Até aqui nós falamos sobre apagões e como Jesus é a luz do mundo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta direta a cada um de vocês. O que essa verdade significa para a tua vida? Jesus não apenas nos convida a segui-lo como sendo Ele a nossa luz. Ele nos recebe, nos dá a sua luz e nos envia para que nós sejamos a luz neste mundo. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, Jesus nos traz um ensinamento, mandamento. Olha só, quem segue a Jesus tem que obedecer os seus mandamentos. Amém? Olha o que diz ali. Mateus capítulo 5, 14, diz assim, repita após mim, vós sois. A quem Jesus está se referindo com esse vós? Nós, a igreja de Cristo, aqueles que estão nele, que têm a luz dele. Ele disse, vamos então parafrasear isso. Disse Jesus, vocês que receberam a minha luz, agora são enviados para serem a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do velador. Mas se coloca sobre o velador e dá luz a todos os que estão na casa. Vejam bem. Se nós estamos em Cristo, estamos na luz, o que o Senhor Jesus está dizendo é que onde nós estivermos, a luz de Cristo precisa brilhar naquele lugar, através de nós. Agora eu pergunto, qual é a transformação que a tua presença tem feito na tua casa, no teu bairro,
no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Qual a transformação que ela tem feito? Jesus disse: perfeito, vocês estão na luz, estão em mim, receberam a minha luz, agora vão e sejam a luz do mundo. Qual é a transformação que a tua vida tem feito na vida das pessoas? Qual é a diferença? A hora que você sair dessa empresa, eles vão sentir a tua ausência? Se você morrer, os seus familiares vão sentir, não emocionalmente, mas você vai fazer falta para a família? Se você mudar de cidade, o teu bairro vai dizer: meu Deus, aquele criança saiu daqui, perdemos. Eles vão comprar foguete, pá, 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 pá. Foi embora aquele atribulado. Que diferença você faz na vida das pessoas? Jesus nos envia para nós fazermos a diferença. Algo está errado. Tem algo profundamente errado. Os cálculos não estão fechando. O IBGE coloca a população brasileira de cristãos como 85%, dos quais em torno de uns 35%, por aí, perto de 40%, são evangélicos. Em torno de 30% por aí. Do Brasil. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. A conta não está fechando. O mundo está bem ou está indo de mal a pior? O mundo está péssimo. O pecado tomando conta. O mundo está em trevas ou está na luz? Em trevas. Agora, quantas luzes, eu não tenho esses dados, mas só para nós termos um chute assim, quantas lâmpadas de poste vocês acreditam que tem em Chapecó? Tudo na cidade, um chutão assim, mais ou menos quanto? Tem alguém aí que é engenheiro de prefeitura? O Jandrei está aí? Alguém que é ligado à prefeitura? O Jandrei estava de manhã. Ademir, mais ou menos quanto, Ademir? Aproximado, chutão aí. Chute. Quantas? Meu Deus, 300 mil. Não. 10 milhões? 3 milhões de lâmpadas. Nos postes? Ah, é tudo na cidade. É. Mas gente boa, vejam bem. Nós somos hoje, segundo as igrejas contam aí, em torno aí de uns 30 mil evangélicos em Chapecó. Cristãos. Evangélicos. 30 mil luzes ligados na cidade tem que fazer uma diferença. Vocês me desanimaram com esses dados aí, não deu certo a minha estratégia. Vamos pensar diferente. Quantos de vocês fazem um charquezinho? Gosta de fazer um charque aí? Gosta aí, pessoal? Mas tem que, o pessoal não são chegados. Você pega uma carne, uma manta de carne, você coloca sobre a mesa, uma bacia lá, e tu pega mais ou menos, nessa primeira leva, assim, uns 10% do peso ali de sal. E tu coloca sobre a carne. Para quê? Para que a carne não estrague. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, ele também disse: vocês são o sal da terra. Se esse mundo está podre, é sinal de que nós perdemos o poder de salgar, de proteção. Algo está errado. E aqui Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Se o mundo está em trevas, se o nosso bairro está em trevas, se a nossa cidade está em trevas, algo está errado conosco. Algo está errado. Quando a luz de Cristo chega, ela transforma as vidas. Nós somos chamados para sermos luz. Irmãos, é desafiador, mas é maravilhoso. Jesus nos chamou para nós sermos luz. Assim como uma pequena vela, ela ilumina a escuridão e ela dá direção para as pessoas, assim também nós temos dado por Cristo o poder e a responsabilidade de iluminar lugares onde há somente escuridão. Mas não é a nossa própria luz que brilha, aqui que está o problema. Nós queremos muitas vezes iluminar o mundo com as nossas próprias convicções, com a nossa própria luz. Nós queremos brilhar, não deixamos Cristo aparecer em nós.
Cristo brilhar em nós. Nós precisamos refletir a luz de Cristo, não a nossa luz. Sejamos luz sendo fiéis. Como é que podemos fazer isso? Fiéis aos valores cristãos. Em um mundo que cada vez mais rejeita os valores de Deus, devemos permanecer firmes. Como é que nós brilhamos? Quando nós escolhemos a honestidade ao invés da mentira. Quando escolhemos o perdão em vez do ressentimento. Quando praticamos a humildade em vez do orgulho. Quando nós optamos pela obediência ao invés da desobediência. Esse é o tipo de luz que brilha intensamente, porque é diferente, é contracultural, é diferente. E as pessoas vão notar, elas verão. Por quê? Porque em um mundo cheio de corrupção e pecado, o contraste é imenso. Pense nisso. Em meio a uma queda de energia, uma pequena lâmpada se torna essencial. Quando a luz se apaga, até a menor luz é suficiente para dar a direção, para guiar as pessoas. Não importa quão densa seja a escuridão, um pouco de luz sempre tem a capacidade de dispersar a escuridão. Não menospreze, pensando que a tua influência é pequena. Cada ato de bondade, cada palavra de esperança, cada decisão de fidelidade a Deus é um raio de luz no meio da escuridão, no meio das trevas desse mundo. A luz de Cristo é a nossa fonte de luz. Até aqui, nós falamos do chamado de Jesus para nos fazer luz do mundo. Agora, eu quero deixar bem claro, nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso por nossa própria força. Não se trata de tentar brilhar com nossa própria habilidade, porque se nós tentarmos sozinhos, nós vamos rapidamente nos esgotar. Pense numa lâmpada, pense, uma luminária pode ter tudo o que precisa, pode ser a lâmpada certa, o design certo, mas tem um problema. O Jaime é fornecedor de energia elétrica, de material de iluminação. Ô Jaime, eu posso pegar aqui a melhor luminária lá da tua loja, colocar aqui, instalar, ela por si vai brilhar? Ela precisa do quê? De uma fonte de energia. Aqui está o segredo. Por que muitas vezes nós não brilhamos, nós não temos luz? Porque estamos desconectados da fonte de energia. E qual é a fonte de energia? É Cristo. Ele é a fonte de energia. Se nós não estivermos conectados nele, a luz não vai brilhar. Efésios 5:8, o apóstolo Paulo diz: pois vocês outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Vamos repetir? Outrora eu era treva, mas agora sou luz no Senhor. Preciso andar como filho da luz. Que maravilhoso isso, meu irmão. Outrora nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Esse versículo não apenas nos lembra de onde nós viemos, mas também nos dá uma instrução clara: andem como filhos da luz. Ele diz: vivíamos na escuridão, sem propósito, sem direção, mas quando Cristo entrou em nossas vidas, tudo mudou. Agora somos luz no Senhor, não por causa do que somos, mas porque a luz de Deus está em nós, através de Cristo. Isso significa que precisamos andar, viver de acordo com essa nova identidade que temos em Jesus Cristo. Essa nova identidade. A comunhão com Deus envolve mais do que apenas falar com Deus. Agora, para concluirmos, irmãos queridos, essa luz que o Senhor nos mandou sermos, não é somente para nós brilharmos aqui na igreja. O Senhor nos envia a fazermos a diferença nesse mundo. E como podemos fazer a diferença? Como podemos brilhar nesse mundo de trevas tenebrosas? De que forma? Nós pensamos hoje somente em Chapecó, temos uma missão aqui, mas o mundo está em trevas, e Cristo morreu por eles. Semana passada eu estava aqui com os pastores de Belo Horizonte.
conversando com alguns deles, estamos pensando um projeto de iluminação, de levar luz em larga escala. Primeiro para nosso estado vizinho, o Rio Grande do Sul. Temos que levar luz. Eu não sei se vocês sentem isso também. Eu tenho meu sítio do lado de lá, sou gaúcho, nasci do lado de lá, do Uruguai. Mas cada vez que eu passo a ponte do Goiôem, eu sinto as trevas que há naquele lugar, espirituais. E o que nós precisamos? Levar luz. Como faremos isso? É o que estamos planejando. Não somente o Rio Grande do Sul, não queremos enviar uma pessoa, duas, não. Estamos fazendo um projeto de guerra. Nós queremos invadir o Rio Grande do Sul. Uma invasão de luz. Vamos afastar as trevas. Vamos juntar igrejas do Brasil todo, orem por isso. Um mega projeto de iluminação. Vamos levar luz para esse estado. Invadir o estado. Vamos dominar, tomar conta, afastar as trevas. E além disso, queremos também, estamos elaborando um projeto para o Cone Sul. Ah, pastor, que ideia mirabolante, é o Senhor que quer, não sou eu. Na verdade, eu não queria nada disso. Se fosse olhar para o que eu queria estar no meu sítio, plantando batata, criando minhas galinhas, né? De boa lá. Mas o Senhor exige. Cone Sul, que envolve Paraguai, Uruguai, os 3 estados do sul do Brasil, Argentina e Chile. Vamos levar luz. Afastar as trevas. O que Deus espera de você, meu irmão? O que tem trazido trevas para a tua vida? Ah, o pastor tem projetos mirabolantes. Claro, o meu Senhor tem. Os projetos são dele, não são meus. Na verdade, meus projetos são bem simples, bem tranquilos. Eu nem gosto de ter projetos meus. Meu projeto é simples. Sítiozinho, uma varazinha de pescar lá na Lagada, né? O Jairo me ensina a pescar, vamos lá. Está lá, meus bichinhos, meu cavalinho. Meu projeto é simples, eu sou ogro. Bem tranquilo. Mas o meu Senhor pensa grande. Ele tem projetos grandiosos. Ele morreu não por Chapecó, pelo mundo todo. E aí temos um outro problema, eu tenho pouco tempo de vida. Logo encerra a minha estadia, temos que, trabalhar. Logo encerra meu tempo aqui. Não temos tempo a perder. E o mesmo valor que a tua alma tem para o Senhor, esses perdidos que estão nesses lugares, nas trevas, tem também. Jesus morreu por eles. E sabe o que acontece? Ninguém fala de Jesus para eles. Sabe o que eles veem do Evangelho? Isso que eles assistem na televisão. Essas aberrações litúrgicas e doutrinárias que eles assistem na televisão. E para eles isso é o Evangelho. Satanás usa isso para fechar o seu coração, para jogá-los nas trevas. E nós precisamos o quê? Levar luz para essa gente. Brilharmos. Milhares de lâmpadas, milhares de faróis brilhando no meio desse povo. Eu não sei vocês, meus queridos, mas o meu coração arde por isso, queima por isso. E eu creio assim que o Senhor há de nos usar com poder, com graça, para nós fazermos uma grande revolução no nosso estado vizinho. Em 1835, os nossos irmãos gaúchos se revoltaram contra o governo central do imperador Dom Pedro II e fizeram uma revolução, proclamaram uma república, morreram centenas de milhares de gaúchos, perderam a guerra, e não deu em nada. Nós queremos fazer uma nova revolução, não mais contra pessoas, mas contra o pecado que tem escravizado esse nosso povo, e levar a luz de Cristo, o evangelho de libertação a essas pessoas, para que Cristo possa libertá-los, que Cristo possa
transformar essas vidas, que a luz de Jesus chegue até essas pessoas. Só tem um jeito, meus queridos, somos nós, aqueles que receberam a luz de Cristo, é conosco. Mas como vamos aos perdidos? Como vamos aos milhares? Como vamos procurar essas pessoas? Se é aqui, no conforto da nossa casa, no nosso bairro, nós não queremos nos dispor, fazer um sacrifício para nós liderar um pequeno grupo, levar luz para essas pessoas aqui da nossa cidade. Como iremos aos confins? Como iremos a Bariloche, lá perto da Patagônia? Como iremos à Terra do Fogo? Bahia Blanca? Mendoza? Como? Como deixaremos o conforto, se aqui nós não nos dispomos? Como compareceremos diante do Senhor? Sabendo que o Senhor nos deu a sua luz, pessoas estão nas trevas, e nós estamos confortáveis, queremos prosperidade, queremos benesses do Senhor, queremos que o Senhor nos enriqueça, nos engorde, que tudo vá bem, nos dê saúde, paz, prosperidade, para nós desfrutar da nossa vidinha miserável que nós temos aqui. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Quando é que nós vamos assumir esse chamado? Quando é que você vai se dispor, vai abrir tua casa para ser um anfitrião de PG? Quando vai se dispor a liderar, entregar o que você tem, o teu patrimônio, dizer: Senhor, aqui está, Senhor, os bens que tu me deste aqui estão, os dons que tu me entregou aqui estão, Senhor, para ser usados por ti. O clamor das almas não mexe com o teu coração. O clamor dos perdidos, está tudo bem para você, está tudo certo. Você está cheio das tuas razões, né? Entronizado no centro, no trono do eu. O importante é eu me sentir bem. Eu tenho as minhas convicções, e as convicções do Senhor, e o chamado do Senhor. Como é que fica? Você vai se justificar diante de Deus com as tuas convicções? Quando nós comparecermos diante do Senhor e formos julgados por Ele, você vai se justificar diante dele pelas suas convicções? Ah, Senhor, eu nunca quis porque, sabe, é muito chato receber pessoas em casa. Claro que é, não tenha dúvida, mas o Senhor nos chamou para isso. Nós temos uma missão a cumprir. Pessoas estão nas trevas, o Senhor nos deu a sua luz. Ele disse: agora vão, sejam a luz do mundo, brilhem nas trevas, tragam rumo para essas pessoas que estão perdidas. Nós temos 300 mil pessoas quase em Chapecó, que precisam de luz, estão nas trevas, e nós temos a luz, e não levamos para eles. Por quê? Porque somos egoístas. O que o Senhor precisa fazer para mexer com a tua vida? O que Ele precisa fazer para trabalhar com você, para quebrantar o teu coração empedernido? O que o Senhor precisa fazer? Não é mais fácil submeter-se à vontade de Deus? Eu ouço o clamor que Deus fez a Isaías, quando constatada a necessidade da obra, ele fez um clamor. Ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem se propõe a deixar de lado as suas convicções? Quem se propõe a desligar a sua luz própria, o eu, e deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida e ir por nós? Quem se propõe? Quem, como Isaías, está disposto a levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, me envia, Senhor, eis-me aqui. As multidões estão clamando, almas estão clamando.
estão chorando, indo à perdição todos os dias, descendo ao inferno todos os dias, sem nunca mais terão oportunidade de salvação. Quem morre sem salvação, nunca mais terá oportunidade da redenção, nunca mais. Sabe por quê? Porque nós estamos confortáveis. Nós queremos que Deus abençoe a nossa existência, que tudo vá bem, que eu tenha um bom carro, uma boa casa, um bom salário, e eu seja feliz. Meu Deus, como compareceremos diante de Deus com um sentimento tão egoísta quanto esse? Como haveremos de contemplar a face do nosso Senhor, que deixou a sua glória, entregou-se por nós, foi à cruz, morreu por nós, derramou seu sangue, e nós somos tão egoístas? Nós estamos salvos, o restante que vai para o inferno. Como é que tu vai olhar para os teus colegas aí, Baltazar, venezuelanos que estão aqui, perdidos, sem luz, nas trevas? Qual é a resposta que se dá para o Senhor, meu irmão? Ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E não vem com essa desculpinha: não fui chamado, o Senhor te chamou. Antes de subir ao céu, ele disse: vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Vamos cantar uma música? Coloque-se em pé, por favor. Vamos cantar. Vamos acompanhar essa banda maravilhosa. Vamos cantar ao Senhor. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, dai-nos luz, muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, Salvador, ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a tão preciosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. se por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crente, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valei com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador.